Fala, turma, chegando aqui para falar sobre a vitória na estreia da Sul-Americana. Fortaleza vence o Trinidense por 2-0. E aqui, até na capa do vídeo, eu já deixei a provocação de que há um aspecto positivo de ser analisado e um aspecto negativo. É sobre isso que a gente vai conversar. Antes de mais nada, aquele pedido: se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, dá essa moral pro canal. A gente está crescendo, já passou dos 4.000 inscritos, agora é rumo aos 5.000. E eu conto com você que curte, comenta, que faz o vídeo chegar para mais pessoas. É sempre muito bom ter você aqui. Antes de mais nada, também aproveitar para fazer uma homenagem simples, humilde, mas de coração ao grande e querido Alan Neto, que partiu nesta quarta-feira, dia 3. O Alan é uma referência para quem ama o jornalismo esportivo, para quem gosta do entretenimento, né, que mescla o futebol ali, a seriedade do futebol com a brincadeira, com a leveza de um torcedor, né, de um comunicador. E o Alan fazia isso como ninguém. É impossível alguém da minha geração não gostar de futebol e ouvir futebol cearense acompanhando o Trem Bala, né? Todo dia ali às 5 horas, fazendo alegria, né? Através da comunicação. E é uma referência que fará falta. E aqui fica uma singela homenagem. Esse vídeo é dedicado a ele por tudo que ele fez ao longo desses 83 anos, né? E vários deles dedicado ao jornalismo, né? Então, um abraço a toda a família, ao pessoal do Grupo Povo, que trabalhou com ele durante todo esse tempo, o pessoal da TVC também. Meu grande abraço a todo mundo, tá? Feito o registro, vamos falar sobre essa partida. Na verdade, o contexto geral, né? Não só o jogo em si. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa analisar o jogo, né? O resultado dentro do contexto, olhando para a final do campeonato estadual, que claramente neste momento é a prioridade do Fortaleza. Eu digo isso por conta da escalação. Fortaleza fez o Vojvoda lançou a escalação poupando vários dos seus titulares. Durante o jogo ele não colocou vários deles, Lucero, Marinho, Tite, além, né, de o Pacheco, que era um dos que não certamente não entraria, acabou entrando por uma circunstância do jogo. E então eram vários jogadores que estavam sendo guardados ali para a partida da semana, do final de semana contra a equipe do Ceará, né? Jogadores que devem ser titulares já no próximo jogo, né? Moisés, outro que não entrou, enfim. Então, claramente, o objetivo da viagem do Fortaleza era tentar conseguir pontos, de preferência uma vitória, contra um Trinidense que dos três adversários é o mais abaixo, até pelo momento que vive também no Campeonato Paraguaio. Então, dentro dessa realidade, o objetivo maior era ir ao Paraguai e conseguir pontos, trazer sem desgastar os seus principais jogadores, ou pelo menos os que vão começar a partida contra o Ceará no próximo sábado. Se a gente analisar esse contexto, o resultado ele garante 100% da meta atingida. Fortaleza vai ao Paraguai e volta com a 100% do plano acontecendo. Não jogaram vários. O Pacheco entrou faltando 5 minutos. O Tinga está se recuperando. É provável que o Fortaleza tenha em campo como titular 6 ou 7 jogadores que não estiveram em campo hoje contra a equipe do Trinidense. Então, esse é o aspecto positivo e que não pode ser descartado. A gente precisa considerar. É uma escolha difícil, que faz com que o clube corra risco, mas que acabou dando certo, que acabou sendo a expectativa sendo atingida. Dito isso, aí a gente olha por um outro prisma, né, que é importante também. Não sei se tão importante tanto quanto neste momento, mas a longo prazo é tão importante quanto ter conseguido o primeiro objetivo. Qual é esse ponto? É o ponto de olhar mais uma vez para a atuação do time. Em termos de atuação, não dá para projetar só para o jogo do Ceará no próximo sábado, porque é um jogo específico, agora é final, tá tudo igual, vai valer o Hexa campeonato por Fortaleza, beleza. Mas o Fortaleza tem, além de conquistar o hexacampeonato, tem Campeonato Brasileiro que vai começar daqui a uns 10 dias. Fortaleza tem quartas de final da Copa do Brasil. Ah, mas é contra o Altos. Beleza, mas ele se complicou contra adversários
mais frágeis do que o Altos. Maranhão, por exemplo. O Fortaleza vai ter Copa do Brasil pela frente também em breve. E além, claro, da própria Sul-Americana. Então, é natural imaginar que o Vojvoda vai precisar usar todo esse elenco. Todos esses jogadores, que inclusive os que jogaram hoje. Galhardo, Machuca, Pochettino, Cauã, Pedro Augusto, os laterais. Enfim, o Vojvoda vai precisar desses caras. Se não como titulares, mas dentro daquele rodízio, dentro da utilização deles ao longo do planejamento geral. E aí? Não preocupa esse tipo de atuação ruim contra o Fluminense e ruim no segundo tempo. Porque, de novo, o Fortaleza começa o jogo pressionando, fazendo 1-0 logo, dominando o adversário, sem dar muita chance. O Trinidense deu alguns chutes de fora da área, mas nada de muito perigoso, né? O Jimenez, que era o jogador que se imaginava ser mais perigoso, não conseguia nenhum espaço para finalizar. O Fortaleza de novo voltando a jogar com 3 zagueiros. Conseguia fazer a transição rápida. De todos os adversários que o Fortaleza jogou no ano, o Trinidense foi um dos piores em termos de recomposição defensiva, em termos de transição defensiva. Era um time que se organizava mal, que dava espaço para o Fortaleza, que quando oferecia o contra-ataque não conseguia fazer a recomposição. Em vários momentos o Fortaleza teve superioridade numérica para atacar, o que é raríssimo. Você consegue em um contra-ataque, mas em sequência, em vários lances, era 4 contra 3, 3 contra 2, 2 contra 1. E a ineficiência do ataque do Fortaleza no primeiro tempo fez com que o resultado ficasse mínimo. E no futebol, um resultado mínimo, por mais que você seja superior ao seu rival, ao seu adversário, vai deixando ele vivo no jogo. Principalmente quando aí entra a atuação ruim. Quando você volta para um segundo tempo, e aí parece que está virando um padrão de quando o Fortaleza volta para o segundo tempo, ele volta pior, de uma forma desorganizada, muitas vezes displicente, com jogadores que parece que saem do jogo, começam a errar passe fácil ali, passe de meio campo, passe sem pressão. Volto a repetir, o Trinidense não foi uma equipe que ficou enchendo o saco do Fortaleza na marcação, pegando duro, fazendo falta. Pelo contrário, deu muito espaço e ainda assim foi um time ineficiente na construção de jogadas, na troca de passes, no envolvimento, nas jogadas em triangulação, em aproximação, ultrapassagem dos laterais. Não fez isso. Fortaleza jogou com Escobar e Pikachu e mesmo assim atacou muito pouco pelos lados. Então, não tem como não olhar para um segundo tempo que o Fortaleza acabou sendo... não foi dominado, ele não foi pressionado, mas que ele acabou jogando, deixando o Trinidense, não conseguindo impedir o avanço do Trinidense, já que não houve uma pressão, na minha opinião não houve, mas uma ocupação de espaço do Trinidense, onde ele mandou várias bolas na área, conseguiu vários escanteios, várias bolas paradas, ao todo foram uns 10 escanteios no segundo tempo, chutes de fora da área com espaço para finalização. É verdade, alguns foram brecados, mas outros acabaram indo para fora e outros o João Ricardo defendeu. Vários lances de bola na área que acabou gerando um bate-rebate, um cruzamento, cortes assim meio que de última hora, naquela pressão do Brits, do Pikachu algumas vezes. A defesa precisando trabalhar muito no jogo aéreo. Então assim, não... E se a gente estivesse falando de um jogo, tá em Potosí, altitude, ou então é contra o Boca, uma grande pressão, ou então você está enfrentando um grande adversário e foi colocado para trás, faz parte, isso vai acontecer, mas não dá para aceitar. E quando eu falo aceitar, não é para mim, porque no Fortaleza não me deve nada, né? E ele não joga porque eu opino ou deixo de opinar, mas é para ele mesmo, para o que ele projetou, para o que ele investiu. Então não dá para aceitar, ele mesmo aceitar, uma atuação tão abaixo contra o adversário que não vai passar nem perto dos maiores desafios que o Fortaleza vai ter nessa temporada. E óbvio que não dá também para desassociar dos próximos jogos. Jogou mal esse jogo. Se fosse um caso isolado, ok, mas aí joga de novo um segundo tempo ruim e aí faz a gente pensar, e quando for o São Paulo? E quando for o Flamengo? E quando for um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil valendo vaga, uma Copa do Nordeste, pode até passar do Altos, sem maiores dificuldades, que é o natural. Mas aí pega um Sport, pega um Ceará numa semifinal. E quando pegar o Bahia, né?
Então são perguntas que vão surgindo à medida que a gente não vê um grande desempenho de jogadores de um time que já mostrou muito mais do que o que mostrou hoje novamente. Então, duas perspectivas de analisar o que aconteceu hoje, pelo resultado, pelo objetivo alcançado e pela atuação que mais uma vez é ruim de jogadores que têm tido oportunidade em sequência e não têm dado conta do recado. Ótimo por um lado, preocupante pelo outro. O foco agora é o campeonato estadual. Todas as atenções, todas as fichas colocadas no hexacampeonato, mas de forma geral o Fortaleza precisa projetar, pensar em como esse time vai responder aos outros desafios também que ele vai ter ao longo da temporada. É isso, gestão de futebol é isso e a gente está aqui também para conversar sobre isso. Diz aí se você concorda ou não, deixa nos comentários, é importante a sua participação. Se inscreve no canal, ativa as notificações para a gente sempre estar trocando essa ideia e para esse vídeo chegar para mais pessoas, né? O conteúdo de maneira geral, agradecendo todo mundo que já comprou essa ideia. Um grande abraço para todo mundo da família do Alan Neto, a quem eu dedico esse vídeo, também para todo mundo que trabalhou com ele no Grupo Povo, na TVC, enfim, fica o registro para a galera toda, tá bom? Grande abraço e até a próxima.